Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Segunda Pedro, capítulo 2, versos 20 ao 22, nos escreve o apóstolo Pedro: porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. O apóstolo Pedro, neste capítulo 2 de 2 Pedro, ele está falando sobre os falsos mestres que estavam atuando no espírito do anticristo. No versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Pedro escreve: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sob os quais já de largo tempo não será mais tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O juízo de Deus é uma realidade, porque haverá um julgamento e terão a recompensa aqueles que viveram e serviram a Deus e serviram a Cristo. Mas o apóstolo Pedro está exortando estes falsos mestres, estes que, segundo o seu relato, nesses versículos que nós lemos, do capítulo 2, do 20 ao 22, foram aqueles que tiveram um encontro, uma experiência com Cristo. E, em dado momento, eles deixaram a Cristo. Deixaram, como relata o apóstolo Pedro, porquanto, versículo 20 do capítulo 2 de 2 Pedro, porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo,
pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem uma vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O apóstolo Pedro está fazendo menção daqueles que tiveram encontro com Cristo e se voltaram para as heresias que, no tempo apostólico, o gnosticismo, que era uma seita do conhecimento, uma seita que existia antes de Cristo, mas foi na era apostólica que eles cresceram tanto quanto o cristianismo. E qual era a estratégia desta seita? Era uma adoração e uma aceitação múltipla de crenças. Então, esta seita, ela absolvia o judaísmo, ela absolvia o cristianismo, ela absolvia filosofias várias, ela absolvia toda sorte de crença no seu meio, em nome do conhecimento. E muitos cristãos, eles, devido muitas vezes pelas perseguições, eles cresceram tanto quanto os cristãos. E foi necessário que o cristianismo se organizasse. Foi necessário que então se criasse os bispos para administrarem um grupo grande de cristãos. Então foi construído mais ou menos 7 bispos, que divididos nas regiões que esses bispos passaram a administrar, ou seja, se organizaram para combater esta heresia gnóstica. O cristianismo sempre teve as suas perseguições. E, referindo aos falsos mestres, no capítulo 2, 2 Pedro, versículo 15, o apóstolo faz a seguinte colocação: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Aqui o apóstolo Pedro está fazendo uma comparação destes que abandonaram a Cristo com a ação de Balaão. O Judas também faz uma referência nos versículos 17, 18 e 19. Judas escreve dizendo: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Esta exortação de Judas a respeito dos comportamentos cristãos que deveriam estar se voltado
para aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que os apóstolos ensinaram. E o apóstolo Pedro compara com o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Balaão era um descendente de Abraão e que conhecia o Deus verdadeiro. No livro de Números, capítulo 22, versículo 18, nos diz a respeito de Balaão. Números, capítulo 22, versículo 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Embora Balaão fosse um falso profeta, Balaão seria um encantador e que foi contratado para amaldiçoar Israel, porque o rei que o contratou estava apreensivo, rei Balaque, porque Israel vinha conquistando e destruindo os povos que passavam à sua frente. E então Balaque convoca ao Balaão para amaldiçoar, porque o capítulo 22, versículo 1 diz: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão e de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então o rei dos Moabitas convoca Balaão para amaldiçoar Israel, para que pudesse impedir que Israel avançasse sobre o seu território. Deus interveio com este falso profeta, Balaão, porque ele conhecia Deus. Ele era um dos filhos de Abraão com Quentura. O segundo casamento de Abraão com Quentura, em que teve 6 filhos, e um dos filhos era exatamente da descendência de Balaão. Nesse termo, midianitas era um povo descendente de Midian, um dos filhos de Abraão com Quentura, conforme registra Gênesis capítulo 25, versículo 2.
opositores de Israel, foram despedidos por Abraão para não ficarem com Isaque. Então, estes filhos de Abraão foram despedidos pelo próprio Abraão para que não ficasse com Isaque. E agora, esse descendente de Abraão, que conhecia o Deus de Abraão, mas era um falso profeta, assim como nos dias de hoje, muitos que estão conhecendo a Deus, como escreve aqui o apóstolo Pedro, eles estão buscando seus próprios interesses, estão, versículo 3 do capítulo 2, 2 Pedro, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, um dos sinais declarados por Jesus no capítulo 24 de Mateus seria a apostasia, ou seja, seria a negação de Cristo. É por isso que o espírito do anticristo está nesses falsos mestres, nesses falsos profetas, assim como Balaão, que por dinheiro ele se prontificou a amaldiçoar a Israel, que era um número incontável. Mas Balaão, no capítulo 24, houve uma intervenção de Deus a este respeito, que diz que vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo com êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Então aqui Balaão, com a intervenção de Deus, com a intervenção do Espírito Santo de Deus, ele declara bênção para Israel. Porque Deus, ele não tem maldição, ele tem bênção. Embora nos dias de hoje, muitos pregadores estão trazendo falsa palavra de Deus, falsa mensagem de Deus, por um espírito que não é o Espírito de Deus, ameaçando o povo com maldição, dizendo que se não obedecerem, se não fizerem o que eles estão pedindo e ordenando, eles estarão debaixo de maldição. Deus não coloca maldição em quem quer que seja. Deus tem bênção para dar, e o Espírito Santo de Deus é que proporciona esta bênção, e aqueles que têm o Espírito Santo de Deus pregam o Evangelho tal como deve ser, não estão, como escreve o apóstolo Pedro, não estão por avareza, fazendo de vós negócio com palavras fingidas, sob os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Quando Deus é clamado, quando o nome do Senhor Jesus é clamado, o inimigo não tem poder de tocar,
O inimigo não tem poder para lançar males sobre aqueles que estão sobre os cuidados deste Deus. A maldição, ela não advém de Deus, mas advém de Satanás, advém dos demônios, advém de pactos, de vínculos. Quando alguém estabelece um pacto com as entidades, e para isso tem que fazer e se submeter a fazer aquilo que as entidades requerem. E como é uma hierarquia, cada entidade tem um requisito para aqueles ou aquelas que querem receber a sua incorporação. Então, muitos são confinados por dias em lugares escuros, tiram o sangue da cabeça, fazem uma série de obrigações para então poder receber aquela entidade. E esses que recebem têm um compromisso com aquela entidade, e muitas vezes esta entidade, sim, é que traz maldição. Muitos trazem maldição sem saber, porque lá atrás os seus antecedentes, seus avós, bisavós, avós, pais, estabeleceram esses pactos, e é por isso a maldição advém. E já atendi uma pessoa que tinha com ela uma carteirinha do SUS, que ela era doente mental, tios e tias já tinham morrido com a doença mental, e tinha uma entidade com ela de 8 gerações passadas. E estas 8 gerações vieram sendo destruídas pela doença mental por esta entidade. A maldição advém disto, mas Jesus, ele já desfez e quebrou toda a sorte de maldição. E todos aqueles que estão debaixo de maldição, de Satanás, seus anjos, de entidades, é só vir a Cristo. Ele tem a libertação, Ele tem a vitória, Ele tem a bênção para a quebra desta maldição que é hereditária. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, eu te peço nesta hora a tua bênção, a tua visitação por sobre cada vida que me assiste nesta hora. Que esta tua palavra, Senhor, seja a palavra viva, seja a palavra poderosa, seja a palavra gloriosa pelo teu Espírito Santo, para despertar, Senhor, o coração, despertar o entendimento, despertar a vida, para receber a ti, ó Senhor Jesus, como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma, para ser liberto dos seus males, ser liberto da sua doença, ser liberto da sua enfermidade, ser liberto, Senhor, de todos os pactos, todos os vínculos, Senhor, que tenha sido efetuado e que muitas vezes vem sofrendo, padecendo na doença, na perturbação, na enfermidade, sem saber porquê. Muitas vezes, ó Deus, os diagnósticos médicos, os exames, nada revelam, nada se apresentam, porque é de ordem espiritual, e só mesmo tu, Senhor Jesus, pode dar essa libertação, pode dar essa cura para este corpo dominado por demônios, por espíritos, ó Deus, que nunca muitas vezes tiveram contatos com eles, mas estão levando, Senhor, esta consequência, que se possam se mover para se chegar à tua presença, para receber a ti, Senhor Jesus, como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma e como seu libertador. Toca nesta hora poderosamente por sobre cada vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.
Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.